A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus em Lucas capítulo 21, versículo 29, a parábola da figueira. Você pode encontrar esse texto, meu amado irmão, ainda em Mateus 24, 32 e Marcos 13, 28. Jesus diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma dica da época da sua volta. Nós não sabemos do dia e nem da hora da volta de Jesus. Deus ele não autoriza a ninguém marcar essa data. Ninguém sabe do dia e da hora da volta de Jesus. Mas a época da volta de Jesus, nós podemos saber. É mais ou menos assim, se você planta uma lavoura, você sabe a época da colheita daquela lavoura. Você sabe a época que vai colher aquela lavoura. Então, quando chega aquela época de colher aquela lavoura, você marca o dia de colher aquela lavoura. Então, a época da colheita é esta. Agora, o dia da colheita dessa lavoura, que é a igreja de Deus, a época de colher a igreja no arrebatamento, quem sabe? A data é só Deus. Nós estamos na época da colheita. A igreja vai ser arrebatada dessa terra. Agora, o dia e a hora desta colheita é só Deus que sabe. Agora, o Senhor Jesus, ele nos indicou a época da colheita da sua igreja. Que época, então, que seria a época da colheita da igreja? Seria a época do brotar da figueira, da geração da figueira. O que é uma geração? Uma geração bíblica, ela é o tempo de vida do homem. Salmo 90, versículo de número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, mas se alguém pela sua robustez chegar a 80, melhor dele é canseiro e enfado. Então o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos. Então as pessoas que nasceram na geração do brotar da figueira, as pessoas que nasceram em 1948 para frente, é a geração que vai ver as profecias bíblicas se cumprirem dentro desse cronograma de 70 a 80 anos. Quais são as profecias bíblicas que vão se cumprir dentro da escatologia? Vai acontecer o arrebatamento da igreja, é o primeiro evento na agenda de Deus, o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda de Jesus em Jerusalém com a igreja para implantar o milênio. Então esse é o tempo, meus irmãos. Então Jesus, ele nos dá essa dica. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Então nós, cristãos, a igreja, nós temos que olhar para a figueira. Quem é a figueira? A figueira é Israel. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Israel é o nosso relógio escatológico. Então a igreja, ela precisa de estar olhando para Israel. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. E olhai para todas as árvores. Que árvores? As nações gentílicas, a Europa. Por que ele manda nós olhar para Israel, para a figueira e olhar para as árvores? Nós temos que olhar para o que acontece. Nós temos que olhar para o que acontece em Israel e olhar para o que acontece na Europa. Ou seja,
o anticristo, ele virá da Europa, ele virá do Império Romano restaurado. Daniel 9, versículo 26. Então o que é que ele fala assim, ó? Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Então quando a figueira brotou, quando que foi que a figueira brotou? A figueira é Israel. E nós sabemos que Israel brotou em 14 de maio de 1948. Israel foi disperso na primavera do ano 70 pelo general Tito e foi espalhado entre as nações por 1878 anos. É só você fazer a conta. Anos 70 até 1948, então Israel ficou 1878 anos espalhado entre as nações. Mas no dia 14 de maio de 1948, Israel brotou, meus irmãos. Então o que é que Deus estava dizendo ali em 14 de maio de 1948? Ele estava dizendo assim, aqui começou a última geração. Aqui começou a geração que vai ver o arrebatamento da igreja, que vai ver a outra parte que não será arrebatada, que vai ficar aqui na grande tribulação, a outra parte ela vai ver a ascensão do anticristo, ela vai ver a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém, dentro desse prazo até 80 anos. Porque o Salmo 90 fala sobre isso, 90, versículo 10, que a geração é de 70 a 80 anos.